Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de matemática do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Eu sou a professora Yara França e o nosso assunto de hoje será o cálculo das áreas das figuras planas. Algumas nós já conhecemos, outras vamos conhecer hoje. Então, vamos lá? Pega o seu material didático, volume 3, a partir da página 52 e vamos em frente! Para se calcular a área das figuras planas, são utilizadas fórmulas. Vamos dar uma olhada nisso então. Nesse caso, temos um quadrado com vários quadradinhos menores inseridos nele. Então, teríamos o quê? 1, 2, 3 quadradinhos deste lado. Temos, então, 3 quadradinhos no lado oposto e que chamamos de base ou simplesmente lado. Temos aqui 3 quadradinhos no outro lado e 3 no outro. Teríamos então, se considerarmos que cada quadradinho mede 1 metro, teríamos 1, 2, 3 metros por 1, 2, 3 metros, que me daria 3 vezes 3, 9, metro vezes metro, metro ao quadrado. Ah, mas existe uma fórmula? Sim. Para calcular a área de um quadrado, temos que um lado vezes o outro lado, que me dá, então, lado ao quadrado. O cálculo do retângulo é idêntico, porém, no retângulo temos somente 2 lados com a mesma medida paralelos. Então, para calcular a área, nesse caso, faríamos 1, 2, 3 vezes 1, 2. Então, 3 metros vezes 2 metros, eu tenho, então, 6 metros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. Qual seria, então, a fórmula para a área do retângulo? Relembrando, base vezes altura, o que seria 3 vezes 2. Tranquilo, então? Ok. E quando se trata do triângulo? Podemos perceber que, se traçarmos uma diagonal, teremos aqui 2 triângulos retângulos. Vamos contar então. Para calcular a área de um triângulo, a área é igual também a base vezes altura, porém foi dividido por 2, correto? Então, dividido por 2. Será que dá certo? Vamos ver. Tá. Base, quem é a base? 3 vezes quem é a altura? 2. Tudo isso dividido por 2. A área aqui seria 3 vezes 2, 6, dividido por 2. A área aqui seria 3 metros quadrados. Tranquilo? Tá, mas será que é isso mesmo? Vamos verificar então. Temos aqui 1, 2, quase inteiros, 1, 2. Se somarmos esse com esse, podemos completar aqui. Então, 1, 2. Este pedaço mais este pedaço aqui, ó, que são equivalentes, vai me dar, então, 3. Portanto, 3 metros quadrados, corretíssimo. Na página 53 do volume 3 do livro didático de matemática, nós temos o material de apoio, onde aparecem algumas figuras que poderemos recortar e nos auxiliarão a entender as fórmulas para calcular a área de cada figura plana. Temos então aqui as 2 primeiras figuras, são
dois paralelogramos idênticos e, seguindo as orientações do material de apoio, esse segundo paralelogramo foi recortado e completado. Quando se completa o paralelogramo, nós obtemos então uma outra figura com a mesma área. Essa outra figura é o retângulo, o que nos mostra então que se a fórmula para calcular a área do retângulo é a base vezes a altura, a mesma fórmula para calcular a área do paralelogramo é a base vezes a altura. No caso dos trapézios, nós temos aqui dois trapézios idênticos que, quando unidos, eles também nos dão uma outra figura. Essa figura é o paralelogramo. No caso, nós temos então dois trapézios formando um paralelogramo. Se para calcular a área do paralelogramo nós usamos esta fórmula, se temos dois trapézios, podemos chamar então uma das áreas, vamos chamar de base vezes altura, e para calcular a área do outro trapézio, para fazer uma diferença, vamos chamar de base vezes altura também. Só que nós temos uma base menor e uma base maior. E aqui nós temos a junção de ambos. Portanto, se são dois, nós teríamos que somar as duas bases e, por serem dois, dividir por 2. Teríamos então base vezes altura mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Podemos aqui colocar em evidência a altura que se repete. Dessa forma, faríamos base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Tendo encontrado, então, a fórmula para calcular a área de um trapézio. No segundo caso do trapézio, podemos observar que, se juntarmos as figuras, teremos aqui um retângulo. Neste outro caso, se juntarmos as figuras, teremos outro paralelogramo e assim por diante. Portanto, as duas fórmulas para o cálculo da base da área do paralelogramo e para o cálculo da área dos trapézios. Agora que vimos uma forma simples e fácil de dedução das fórmulas, vamos revê-las para calcular as áreas das figuras planas. Temos aqui uma figura que é o quadrado, lado vezes o lado, sua fórmula, área é igual a lado ao quadrado. Temos aqui um retângulo, altura e base, a área é igual a base vezes altura. Temos agora a representação de um retângulo cortado por uma diagonal, que nos dá dois triângulos, mais uma representação de triângulos, e temos que a fórmula para calcular a área do triângulo é a base vezes altura dividido por 2, ou simplesmente base vezes altura sobre 2. Temos então um paralelogramo cuja fórmula para o cálculo da área é base vezes altura também, como já vimos. E finalmente temos o trapézio, cuja fórmula para o cálculo de sua área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos em frente. Podemos agora calcular as áreas de algumas figuras planas. A primeira figura é uma figura não conhecida, porém composta por duas figuras bastante conhecidas, que são o retângulo e o quadrado.
temos como medida 3 centímetros de lado por 6 centímetros de altura, mais 2 centímetros no outro lado, mais 5 centímetros na base maior. Se dividirmos essa figura em retângulo e quadrado, podemos calcular a área do retângulo, a área do quadrado e, somando as duas áreas, obter a área total. Assim, vamos primeiro calcular a área do retângulo. A área é igual a base vezes altura. A base do retângulo é 3 centímetros e sua altura 6 centímetros. Portanto, 3 centímetros vezes 6 centímetros, 18 centímetros quadrados é a área do retângulo. Para calcular a área do quadrado, precisamos saber qual a medida do lado. Olhamos na figura e percebemos que a medida do lado é 2 centímetros. Porém, se quisermos ter certeza, podemos subtrair o valor da base maior, 5 centímetros, menos a base menor, 3 centímetros, e realmente obtemos 2 centímetros. Vamos, então, calcular a área do quadrado. Lado vezes lado é igual a 2 centímetros vezes 2 centímetros. Assim, a área do quadrado é 4 centímetros quadrados. Para calcular a área total da figura, somamos 18 centímetros quadrados mais 4 centímetros quadrados e obtemos 22 centímetros quadrados de área. A segunda figura é um triângulo. Esse triângulo tem 6 centímetros de altura por 8 centímetros de base. Assim, para calcular a sua área, fazemos base vezes altura dividido por 2. Então, 8 centímetros vezes 6 centímetros dividido por 2. 48 centímetros quadrados divididos por 2, vamos obter 24 centímetros quadrados. A nossa terceira figura é um paralelogramo, que mede 10 centímetros de altura por 9 centímetros de base. Para calcular, temos a mesma fórmula do retângulo, que seria área é igual a base vezes altura. Temos, então, 9 centímetros vezes 10 centímetros, obtemos uma área total de 90 centímetros quadrados. Para calcular a quarta e última figura, que é um trapézio, sabemos que suas medidas são 3 centímetros de altura, 2 centímetros de uma parte da base maior, 4,5 centímetros da base menor e 3 centímetros da outra parte da base maior. Para saber o valor da base maior, teremos então que somar todos esses valores e aplicar na fórmula, que é B mais B menor vezes altura dividido por 2. Vamos então somar. Para obter o B maior ou base maior, somamos 4,5 mais 3 centímetros mais 2 centímetros e obtemos 9,5 centímetros de comprimento ou de medida da base maior. Aplicando na fórmula, vamos ter 9,5 centímetros mais 4,5 centímetros da base menor, vezes 3 centímetros da altura divididos por 2, o que nos dá 42 centímetros quadrados dividido por 2. A área, então, desse trapézio é 21 centímetros quadrados. Oi, e aí? A minha pergunta de sempre, conseguiu entender? Tudo certinho? Isso é muito importante, porque tudo que você estuda, você vai aplicar não só a sua vida escolar, mas também a sua vida cotidiana. Por isso é importante entender. Para te ajudar a entender melhor, eu deixei uma atividade aqui embaixo e eu espero que você faça. Tudo bem? Então, se você gostou da aula de hoje, dá um like e nós nos encontramos na correção
dessa atividade aqui de baixo, ok? Um beijo grande e até a próxima!